a minha apresentação, aí me dá um ok. Não sei, time, já estão conseguindo ver? Tá. Então eu acredito que sim. E eu vou aqui mostrar, aqui para vocês. Bom, esse aqui é o nosso dashboard, tá? Então, o cliente que tem a nossa solução, o BillWise e a plataforma instalada em qualquer tipo de processo que ele trabalhe, ele vai conseguir enxergar esse tipo de visualização aqui. Claro que tudo que vocês estão vendo é totalmente customizado, tá? Aqui eu trouxe como um exemplo um projeto numa estufa, que não necessariamente tem ligação aqui com a VEG Tintas, até porque isso aqui é só um exemplo mesmo, isso aqui é um modelo que a gente faz, mas eu quero mostrar para vocês, e aí, Tiagão, deixo aqui, ó, você à vontade para complementar o que você precisar nessa apresentação que eu vou fazer, tá? Mas quero mostrar aqui para vocês, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está conseguindo fazer a historiação dos dados, e essa é a visão que a gente vai ter no caso de predição de consumo. Aqui eu consigo acompanhar qual é o padrão que esses dados apresentam para a gente. E eu consigo fazer a predição, ou seja, aqui em amarelo vocês conseguem visualizar qual é a tendência de comportamento desses dados. Então, esse é um pouquinho do que a gente consegue fazer na segunda etapa do que a Cris falou. A Cris falou, olha, a gente está fazendo historiamento de dados. Qual é a segunda etapa? Como é que a gente evolui isso? É no momento onde a gente consegue passar a fazer, por exemplo, predição de consumo, predição de temperatura. A gente consegue também fazer a detecção de anomalia. Então, essa daqui é outra API de inteligência artificial que a gente tem, e aqui a gente consegue acompanhar todo o padrão de comportamento desses dados. Poxa, caiu demais aqui. É um potencial anomalia. Eu posso até configurar um alerta para que a nossa solução fale, olha, teve uma alteração alteração brusca ali nos dados. Acho que é uma anomalia de temperatura. E avisa o operador, por exemplo, via SMS, de alguma maneira, a gente consegue fazer esse aviso. Então, aqui é um pouquinho dessa API de inteligência artificial, que é a detecção de anomalia. E eu volto para cá para falar um pouquinho das malhas de controle. Então, esse é o processo de otimizador P&D, que é onde a gente vai conseguir entender quais são as notas ideais de IKP, KDKI, por exemplo, que vão fazer com que a nossa malha esteja ali na melhor nota que a gente precisa, né? O set point que a gente deseja para que tenha ali controle de fato, aumente qualidade, melhore os dados de produtividade. E aqui, só para dar um destaque final aqui, a gente consegue fazer alteração disso aqui. Essa aqui é uma ferramenta que a gente chama de Node-RED, então ela é fácil de utilizar, não precisa de um conhecimento prévio de programação. Qualquer pessoa aqui com qualquer tipo de conhecimento ali básico de computador consegue fazer alteração. E eu tenho aqui as possibilidades de gráfico que eu quero usar. Então eu quero colocar isso daqui num gráfico de pizza. Eu quero colocar qualquer tipo de gráfico que eu queira. Aqui são os sugeridos, mas eu tenho também vários tipos de gráficos na nossa biblioteca. Esse é só um exemplo, tá? De um cliente não, é um exemplo montado aqui, né, simulado pela BeerMind, mas que eu queria mostrar para vocês, porque o DH ele destacou muito esse ponto, que uma das coisas que a gente entende, deixa eu voltar para cá, uma das coisas que o cliente, né, no caso o DH, aqui como o cliente falou que é valioso da nossa solução, é justamente essa visualização, né? Como é que eu vou enxergar esses dados que saíram desse historiamento que a BeerMind fez aqui? E só comentar, Juliana, que o que foi bom para a gente é que vocês conseguem moldar esse dashboard como a gente quiser, a forma com que a gente quiser ver a fábrica. Então, assim, mas eu gostaria que fosse um pouco diferente, ou até mesmo as cores da marca, isso foi muito legal, tá? Então, consegue deixar do jeito que a gente gostaria de ver os dados. Então, isso é bom ressaltar. E é muito importante para o pessoal de fábrica, nós aqui, eu e o DH, ter um exemplo desses real, porque a gente consegue mensurar realmente o que vai nos trazer, né? Excelente, excelente.